3 Atlas, ele não entra dentro da órbita da Terra. Então ele fica o ponto do periélio dele é entre a órbita de Marte e a órbita da Terra, tá? Então hoje ele está passando pelo periélio. Ele está, vamos lá, primeira coisa, ele está atrás do Sol. Ele não está muito exatamente atrás do Sol. Ele já saiu um pouquinho de trás do Sol, mas o problema é que o Sol tem um brilho muito grande. Então a gente não consegue ver ainda aonde que está o 3 Atlas. Amanhã, dizem, então a esperança toda é que amanhã, dia 30 de outubro, o 3 Atlas volte a aparecer, tá? O 3 Atlas pode voltar a aparecer, ou se aparecer no sentido de ser visível daqui da Terra amanhã. Então amanhã é um dia crucial, tá? Amanhã é um dia crucial para a gente matar essa charada aí. Se ele é uma nave alienígena, se ele é um cometa... Galera, a chance de ser uma nave alienígena é 0, tá? É 0. Ele não vai ser uma nave alienígena. Ele é um cometa, ele tem todas as características de um cometa, tudo, a proporção de elementos químicos, ele ter criado uma cauda, ele tem uma atmosfera em torno do seu núcleo, que a gente chama de coma. Então ele tem todas as características de um cometa. Então assim... A temperatura muda ao longo da distância. Tipo, quanto mais ele ganha velocidade, quanto mais ele percorre... Quanto mais ele chega perto do Sol, isso. Então, aí quando ele chega perto do Sol, essa temperatura mudando, como que a composição dele? Porque tem muito gás e poeira ao redor. E muito gelo. O gelo, como que isso... você acha que é capaz realmente de ter uma mudança na sua composição física a ponto de alterar a sua dimensão? Na morfologia, sim, que a gente fala. Isso aí. Ele pode mudar a característica dele, porque como ele está passando mais perto do Sol agora, pode ser que a radiação solar ela crie uma cauda maior no cometa. Agora tem o seguinte, cara. Tem um negócio muito sério para explicar pra galera sobre cometa, primeiro, tá? Cometas são muito complicados da gente prever qualquer coisa. Os astrônomos falam que os cometas são os gatinhos da astronomia, que são imprevisíveis. Entendeu? Então vamos lá. A gente teve um cometa em 2011, chamado cometa Lovejoy. Ninguém dava nada para esse cometa. Ninguém nem falava dele, cara. Nem falavam desse cometa. Aí ele veio, ele não é um cometa interestelar, é um cometa aqui do Sistema Solar. E ele veio na sua trajetória, tranquilo, ninguém falava nada, ele nem... Na hora que ele virou, ou seja, na hora que ele passou pelo periélio e voltou, a cauda dele se abriu lindamente no céu, cara. Lindamente. E aí ninguém falava nada dele, de repente só se falava no tal do Lovejoy. Entendeu? Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o cometa quando ele passa perto do Sol. Um outro exemplo, agora ao contrário. Teve um cometa chamado Side Spring. Esse cometa, ele foi dito várias vezes em várias reportagens como sendo o cometa do século. Ia ser o cometa mais brilhante no céu, mais bonito no céu e tudo mais. Adivinha o que aconteceu? Quando ele passou perto do Sol, no periélio dele, ele despedaçou inteiro e não foi nada. O Halley, em 1910, foi lindo. A cauda dele ocupava metade do céu. A Terra, em 1910, passou dentro da cauda do cometa Halley. Tanto que o pessoal começou a vender máscara, porque falava que a Terra é um dos fins do mundo aí que a Terra já passou, foi esse. O pessoal falou que o mundo ia acabar. Caraca. Porque a Terra passou dentro da cauda do cometa. A cauda do cometa tem cianeto, que é um veneno pra gente, que é a mesma composição que tem no 3 Atlas. A gente detectou cianeto nele também. E em 1986, o Halley era uma manchinha assim no céu. Eu sei porque eu vi ele. Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer com o 3 Atlas amanhã? Então essa é a diferença do 3 Atlas pros outros cometas. Não, nem é a diferença. Como ele é um cometa também, a gente não sabe, cara. Pode ser que aconteceu alguma coisa nele e amanhã, quando ele reaparecer para os telescópios, ele reapareça com uma cauda maravilhosa. Pode ser que nessa passagem próxima do Sol ele se arrebentou inteiro. Pode ser que ele apareça normal, pequenininho, sem cauda e tal. Ah, não tem cauda, quer dizer que não é cometa. Cara, tem muito cometa que quando passa pelo periélio, ele volta quase sem cauda. Entendeu? Por conta disso, é muito difícil a gente... Por que é muito difícil a gente prever? Porque um cometa, ele é uma bola de gelo suja, que a gente fala. Ou seja, ele é basicamente gelo com uns pedacinhos de rocha ali dentro. Só que a gente não sabe qual é o grau de compactação que está isso. Então, se estiver mais compactado, por exemplo, todo gelo é igual? Não é.
Por exemplo, se eu for na minha geladeira e pegar um gelo da minha geladeira e for na geladeira do Júnior, tá, o gelo já vai ser diferente. A composição é exatamente a mesma, mas por quê? Porque tá em geladeira diferente, com condições diferentes. Um gelo, não tem aquele gelo que é bem transparente, não tem aquele gelo que fica mais fosco, não tem o gelo que... Então, o gelo que a gente vê aqui nas nossas casas já é diferente, cara. Imagina de um cometa. Então, não tem como eu ter uma certeza qual é o grau de compactação que tá aquele gelo. Vamos supor que ele tá mal compactado. Sim. Quando ele passar perto do sol, ele se arrebenta inteiro. Vamos supor que ele tá mediamente ali compactado. Ele tá bem compactado, que não arrebenta, mas ele tá compactado a ponto dele poder criar uma cauda. Ele cria uma cauda maravilhosa. Vamos supor que ele tá muito compactado, aí ele não cria cauda nenhuma, mas ele continua sendo cometa. Então, cometa é muito difícil da gente ter uma ideia do que acontece.